brasileiro sempre fala assim: Marighella, eu te peço desculpas, porque o Estado brasileiro assassinou Marighella. E, de antemão, o monumento que era Luiz Eduardo Magalhães. Agora é Carlos Marighella. Exatamente. Carlos Marighella! Então, a nossa luta faz parte, inclusive, dessa herança histórica que luta contra a opressão e pela liberdade. E aí, por isso que as lutas de junho foram muito importantes. As lutas de junho, elas se deram porque as pessoas não suportavam mais a exploração e a maldade que nós vamos tratar diariamente. E aí, o que catalisou tudo isso? A mobilidade urbana. Por quê? Porque quem é priorizado nas vias públicas não são as pessoas que não têm dinheiro. Não são as pessoas que precisam trabalhar 5 horas da manhã. Não são as pessoas que chegam do trabalho 8 ou 9 horas da noite depois de pegar engarrafamento ou não conseguir pegar ônibus. Então, essa luta, ela participa de um contexto nacional. Essa luta não é só em Camaçari. Nós temos essa luta em vários lugares. Elas explodiram em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, com uma herança, desse ponto de vista, uma herança positiva da revolta do Buzu, onde milhões e milhões foram para as ruas, porque o movimento que a gente quer é um movimento por milhões e milhões. Nós não queremos movimento de gabinete. O gabinete, ele tem que executar o que a gente decidir, mas não são só vocês que vão definir as coisas. E aí, nesse ponto de vista, eu queria lembrar para essa casa e lembrar, sobretudo, para o nosso executivo, que quem primeiro trouxe a ideia de tarifa zero foi o governo do Partido dos Trabalhadores, que hoje é deputada não mais do Partido dos Trabalhadores, Luiz Erundina. Ela falou assim: é possível tarifa zero. E ela falou isso, pasmem, tem mais de 20 anos. E agora o Brasil não é uma das maiores economias, o Brasil não é a melhor de todas as economias, desenvolvimento, e não chegou crise aqui, por que a gente não pode executar a tarifa zero em Camaçari? Eu não consigo compreender. Nós temos um PIB elevadíssimo, nós temos uma cidade relativamente pequena em termos de urbanização, e eu não entendo por que não pode. E aí eu quero reafirmar aqui que o Partido dos Trabalhadores, que naquela época não conseguiu aprovar isso porque era minoria na Câmara, hoje não faz isso porque não tem vontade política. E isso aí é porque ele se iguala, por exemplo, ao partido ao PFL, como ela bem falou, de ACM, que reprimiram a revolta do Buzu em Salvador. Então, a gente, na verdade, só tem visto os nomes trocados em cima dos palanques, mas a gente não tem visto práticas diferentes. E aí, nesse sentido, a gente quer demonstrar o nosso repúdio. E aí, entrando, enfim, nas nossas pautas, nós temos pautas que, assim, eu me pergunto, e eu pergunto a qualquer cidadão aqui, inclusive aqueles que estão defendendo as cooperativas, que de cooperativas não tem coisa nenhuma. Eu pergunto assim: o que o movimento quer, de fato, é algo ruim para a população? É ruim para a população abaixar a tarifa, ter tarifa zero, ter ônibus de madrugada, melhorar a estrada, ter ciclovia? Isso é ruim para a população? Eu não entendo porque tem alguém contra. Eu só seria contra se eu lucrasse com a miséria das pessoas. Eu não lucro com a miséria das pessoas. Eu não sou contra isso. O movimento contra a resistência não é contra isso. As nossas pautas, entre as diversas, nós entregamos ao executivo, por exemplo. Por exemplo, eu vou ler algumas das nossas pautas aqui de forma bem rápida. Por exemplo, reforma e padronização das calçadas, melhorando o acesso a deficientes físicos e visuais. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso não impacta quem não tem deficiência e isso melhora a vida de quem tem alguma deficiência. E aí eu acho que isso também não é ruim. Uma outra coisa que a gente propõe é a reorganização dos roteiros. Afinal de contas, os roteiros dão voltas enormes pela cidade para cumprir um curto espaço geográfico. Então, assim, melhorar isso significa uma coisa ruim para as pessoas? Eu também acho que não. Eu acho que essa é uma pergunta retórica. E aí, uma outra coisa muito importante que a gente também pauta, como vocês pautam em Salvador, aqui o ônibus vai até 10 horas. Aí eu vou contar uma coisa pessoal, isso fica meio chato, mas é porque aconteceu ontem, então é muito recente. Ontem eu cheguei da faculdade, 11h30, e eu quase não consigo chegar em casa, porque não tem ônibus, e
que não temos universidades por aqui que atendam a toda a juventude? Será que o nosso transporte pernoite é um luxo? Não, é uma necessidade. Por quê? Porque quem não tem carro não tem direito a ir à festa, por exemplo? Boa! Então eu acho que a gente precisa também pensar sobre isso. E, enfim, nós temos algumas pautas, mas por fim eu quero lembrar da construção das ciclovias. Por quê? Porque em nossa cidade é possível andar de bicicleta. Em Salvador tem lugares que é extremamente complicado. Mas na nossa cidade eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir andar de bicicleta. Mas o que falta é vontade política. Nós não queremos uma ciclovia só para passear. Nós queremos uma ciclovia para nos movimentar pela cidade. Afinal de contas, isso faz com que parte das pessoas deixem de andar a pé ou possam escolher se elas querem andar de ônibus ou de bicicleta. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com algo chamado mobilidade urbana. Afinal de contas, quando a gente não tem a possibilidade de se locomover, a gente pega a Constituição que a gente tanto fala, das leis, a gente tanto fala da Constituição, de emendas e etc, mas a gente esquece que existe um direito primordial, que é o direito de ir e vir. E assim, eu me pergunto se tem direito de ir e vir quem quer ir para uma festa e quer chegar 2 horas da manhã em casa e não pode ir. Eu me pergunto se uma estudante universitária não consegue chegar em casa porque não tem ônibus se ela tem direito de ir e vir. Como assim? Nossa cidade, nosso transporte são para pessoas ricas que têm dinheiro, que o pai tem carro ou a mãe tem carro, que bom quando essas pessoas têm. Mas parte considerável da nossa cidade não tem. E mesmo assim a gente quer estudar, a gente quer se divertir, a gente quer fazer esporte e a gente quer se locomover pela cidade. Uma outra coisa também que é muito importante é que nós não estamos pedindo um favor. Nós estamos exigindo que cumpram-se os nossos direitos. A gente não quer favor do vereador. Porque, inclusive, quando a gente vota em alguém, a gente não está fazendo um favor. A gente está escolhendo alguém que a gente acha que vai representar a gente. Mas, pelo que a gente tem visto aqui, isso não tem correspondido à realidade. E aí, nesse sentido, por exemplo, nós temos várias câmaras que vereadores proporam, por exemplo, passe livre, tarifa zero, e acabou que foi votado. Na maioria das cidades, inclusive foi reprovado, mas algumas a gente tem exemplos que foram aprovados. E pasmem, governos que tradicionalmente são de direita, como o PMDB e Paulínia. Em Paulínia foi aprovado tarifa zero. E eles falaram assim, foi possível porque a gente vai tirar, por exemplo, eles vão tirar dos mais ricos, no sentido do IPTU, para que seja custeado. Por quê? Porque atualmente só quem paga pelo transporte público, que é privado, é exatamente quem não tem dinheiro. E aí, dessa forma, a gente acha que o exemplo de Paulínia é muito importante. Por quê? Porque o nosso município tem uma isenção de impostos enorme para transnacionais, que não falta dinheiro, que tem muito dinheiro, que tem dinheiro porque explora o trabalhador, porque explora a força de trabalho. E essas empresas, elas têm isenções fiscais enormes. Por que é que a gente não pode fazer uma reforma nas nossas leis de imposto de renda, por exemplo, para que quem tenha mais dinheiro pague mais? Isso vai começar a construir uma sociedade mais justa. A gente não está falando que vai ser amanhã, não, mas a gente tem que sentar para começar a pensar. A gente quer ser chamado para as coisas. As agências públicas, elas não podem começar quando já tiver tudo pronto. A gente quer fazer com que esse projeto fique pronto também. E aí, nesse sentido, a gente acha que é necessário e imprescindível a transparência financeira e administrativa. A gente tem pedido há muito tempo as contas das empresas que a gente não tem, as contas do Tomassaricate, que a gente não sabe nem por que foi implementado, e nunca deram essas contas pra gente. Como é possível a gente conseguir interpretar as coisas como eles querem, que a gente saiba tudo quando chegar aqui, se eles não proporcionam transparência administrativa e financeira? Como é que eles conseguem? Porque assim, eu gostaria muito de saber para onde é que vai o dinheiro da minha passagem. Eu gostaria de saber quanto é que lucra a prefeitura. Lucra não, que sabe que lucra, mas quanto é que arrecada a prefeitura? Quanto é que lucra o empresariado, que de cooperativa não tem
nada. E quanto é que lucra a empresa privada do Tomás Ricardi? Eu quero saber, alguém precisa falar. A gente não sabe das coisas, não tem um lugar para saber. Naquele site que tem uma transparência pública não tem nada, coisa nenhuma. Ao invés que alguém mostrasse pra gente, não precisa ser pra mim não, pode ser pra qualquer um dos representantes do bloco, porque essa informação não é pra ser privada, é pra ser coletivizada. Por quê? Porque é gasto público, não é privado. Nosso transporte está sendo privatizado, mas isso é uma enganação, isso é um absurdo. E aí, nesse sentido, a gente compreende que é necessário vontade política e que a mobilidade urbana precisa, além dos transportes públicos, acesso às vias, direito de andar, acessibilidade, skate e a forma que a pessoa escolher. Então, a gente quer respostas efetivas, o mínimo possível evasivas, porque a gente fica escutando várias coisas e não vê as coisas se efetivarem. A gente quer respostas menos evasivas, nós queremos respostas mais eficazes. Nós até temos paciência, mas não dá pra você ficar esperando a noiva, não. Não dá mesmo, nós não vamos esperar. Por isso que a gente exige uma audiência pública, por isso que a gente exige uma audiência com o prefeito. Mas a gente não quer só audiência, não. A gente quer construir isso aí. E a gente quer construir isso porque a gente compreende a nossa necessidade de deixar um legado importante para as futuras gerações. Nós queremos transformar o nosso país também, porque os jovens não farão as coisas. Nós não somos o futuro dessa nação, nós somos o presente dessa nação. Nós não queremos ser deixados para fazer as coisas daqui a não sei quantos anos a gente quer fazer agora. E é por isso que a gente quer participar da política informativa. E se não deixarem, a gente coloca o pé na porta. Porque a gente não vai deixar dos interesses privados com o que é público. E dessa forma, eu vou fazer um questionamento, e aí depois eu acho que os senhores vereadores podem responder, que assim, pegaram 75 milhões emprestados, como vocês votaram, aprovaram todo mundo, eu gostaria muito de saber o que é que vai ser feito com esse dinheiro. Afinal de contas, eu ainda não sei, e eu também gostaria muito de saber. Eu também quero saber! Cadê os 75 milhões? Eu gostaria que garantisse a fala, tá? Estamos garantindo! A única que garante Eu acho que o movimento é extremamente legítimo e pode receber a minha fala. Por favor, professor Jorge, ela direcionou a pergunta aos senadores. Vocês respondem quando acabar o tempo dela! E aí, eu gostaria muito de saber sobre isso. Afinal de contas, a gente tem muito dinheiro, sempre pega dinheiro emprestado, nós pagamos a conta, mas a gente acaba nunca tendo a oportunidade de saborear o que tem sido comprado com esse empréstimo. E dessa forma, nós queremos uma vida sem catracas. E essa vida sem catracas é porque a gente quer um mundo justo, igualitário, sem opressão. A luta pela mobilidade urbana é muito além do transporte. A luta pela mobilidade urbana é a luta por uma sociedade mais justa. Uma sociedade onde não existe desigualdade social. Porque onde houver desigualdade social, não vai ter lei que resolva, não vai ter constituição que resolva. E, nesse sentido, uma vida sem catracas é o início de uma vida diferente, de um projeto de sociedade diferente, onde o privado não é mais importante que o público, onde a gente tenha o direito de ser livre. E essa é a nossa luta, é por isso que a gente está aqui todo dia. Antes de concluir minha fala, nesses últimos minutos, eu quero pedir que exibam o vídeo que a gente produziu sobre as nossas questões de transporte. Pode colocar. Pode colocar. Por favor.